Olá a todos! Atualmente vivemos sob um regime democrático. Contudo, você já parou para pensar no que isso significa? Quando e onde surgiu primeiro essa ideia? Na aula de hoje, vamos discutir os desafios que a democracia enfrenta no Brasil e em outros lugares do mundo. Não se esqueça de tomar nota. Fala pessoal, a aula de hoje tem como título Formação Política na Grécia Antiga e o Conceito de Cidadania. Logo de cara já dá para entender que a gente vai falar um pouco de história, né, lá do passado, da civilização grega, mas também de uma coisa que é muito importante para nós hoje, que é a cidadania. Já parou para pensar qual é o papel da cidadania na sua vida? Você se sente cidadão? Quero que você reflita ao longo dessa aula para a gente encerrar junto aqui. Primeira coisa que eu vou trazer para a discussão é esse tema sobre Grécia Antiga. De que Grécia a gente está falando? Isso porque Grécia hoje é um país, é um Estado-nação independente, tem um território bem definido, tem uma forma de governo. Quando a gente está fazendo essa referência aqui de Grécia Antiga, estamos falando de uma Grécia de outros tempos, que se chamava para eles, né, de Hélade, que teve uma dinâmica histórica que a gente vai falar um pouquinho mais. Então vou chamar a atenção para vocês agora de um recurso que a gente tem aqui embaixo, que é uma linha do tempo com alguns dos períodos da história grega. A ideia não é que você decore essas datas ou esses nomes, mas que você perceba que essa civilização que a gente chama de Grécia Antiga, ela teve algumas variações importantes. Por exemplo, esses dois primeiros períodos, eles têm uma relação com Homero, que a quem é atribuída a Ilíada e a Odisseia, que são obras fundadoras, digamos assim, da literatura no Ocidente. Isso é muito importante. Tanto que, olha a divisão, o período que é chamado de pré-homérico, que iria mais ou menos de 2000 até 1100 a.C., e um período chamado homérico, que teria vivido Homero, digamos assim, de 1100 até 800 a.C. Teve também o período arcaico, onde já teve a formação de algumas civilizações na área da Hélade, na área da Grécia, que foi de 800 a 500 a.C., mas ainda não era aquele período que normalmente a gente faz mais referência, que é o chamado período clássico, que teria ido de 500 a 338 a.C., onde se fortaleceram as principais polis, onde teve o surgimento da filosofia. E por último, o período que é conhecido como helenístico, que vai de 338 a 146 a.C., que foi uma época que a Hélade, essa área dos gregos, ela foi conquistada por Alexandre o Grande, da Macedônia. E é um período bastante importante para a gente entender como é que ficaria a Europa depois desse período da Grécia Antiga. Pois bem, vale a gente questionar o que era, para o grego, ser grego. O que fazia ele se sentir parte dessa coletividade. Isso é muito interessante, porque lá na Antiguidade, não se pensava hoje como a gente, eu sou brasileiro, você é dos Estados Unidos, não tinha essa ideia muito clara. O que existia era uma noção de pertencimento a uma cultura helênica, como se dizia, né? E essa cultura tinha como principal elemento de distinção a língua. Então era grego aquele que falava grego. Então ser grego era dominar essa língua e fazer parte dessa cultura e desses costumes. Um outro elemento muito importante para a gente entender o que era o ser grego eram as chamadas polis. Polis, é preciso que você preste atenção porque é uma ideia diferente do que a gente tem hoje. As polis, ou poleis, né, eram cidades-estado independentes, militar, financeiramente, com relação às leis. O que isso quer dizer? Olha que interessante. Existia, por exemplo, uma cidade, Atenas, outra Esparta, outra Micenas. Cada cidade dessa era como se fosse um universo particular. Tinha suas próprias leis, tinha sua própria política, sua própria cidadania. Mas, apesar de diferentes, essas polis, elas se entendiam como parte da Grécia. Olha que interessante. Então esse é um conceito muito próprio da Grécia Antiga. Tinha um pertencimento cultural, embora tivesse uma independência e cada uma se desenvolvesse politicamente separada da outra. É interessante que muitas delas também tinham uma forma semelhante. Tinha a Acrópole, que era um lugar que normalmente era mais alta, onde tinha a Ágora, que era um local de discussão dos cidadãos, tinha a Jerusa, que era uma assembleia de decisões políticas, e em torno da Acrópole tinha a região onde ficava a maior parte da população, que era uma região mais rural,
onde havia também a produção de alimentos. Ou seja, mesmo diferente, as polis tinham algumas coisas em comum. Duas polis se tornaram mais conhecidas, Atenas e Esparta. Atenas se diferenciou pelo regime democrático, a gente vai discutir isso já já, né, que surgiu durante o período clássico lá em Atenas, que se desenvolveu uma forma de participação política muito específica. Já outra muito importante foi Esparta. Esparta não se desenvolveu na forma de uma democracia, mas na forma de uma monarquia, ou seja, um governo de um rei, que tinham 2 reis. Por isso o nome é assim diferente, ó, é diarquia. Né? O que é interessante? Repara, novamente, eram independentes, mas tinham algumas coisas em comum. Tanto em Atenas quanto em Esparta, eram cidadãos, ou seja, faziam parte da vida política, das decisões das coisas daquela comunidade, sobretudo os homens livres. Mulheres, crianças e estrangeiros eram excluídos das decisões. No caso específico de Esparta, as mulheres até tinham uma participação maior na política, mas não era nada parecido do que é hoje. Então, legal. A gente já falou aqui sobre o que é essa Grécia Antiga, sobre como os gregos se entendiam como gregos, sobre a importância dessa organização de cidades-estados independentes, as chamadas polis. Falamos do conceito de cidadania, que era bastante restrito, né? Aos homens livres, sobretudo, e falamos das formas de política, dando destaque a 2, a Atenas e a Esparta. Nesse momento final, para a reflexão da nossa aula, eu vou trazer essa discussão sobre a democracia na Grécia Antiga. A democracia na Grécia, lá daquela época da Antiguidade, está muito relacionada a Atenas, que foi o principal exemplo. No período clássico, que a gente mencionou aqui, Atenas, sob um governante chamado Clístenes, ampliou a participação dos cidadãos no regime político. Todos podiam participar, todos os homens livres, né? Tem que fazer essa restrição, que não fossem estrangeiros, poderiam participar de forma igual nas decisões políticas. Ainda assim, isso era uma grande mudança para o que era mais comum no mundo antigo. Por quê? Não existia uma distinção econômica, por exemplo. Né? Se fosse homem livre e não fosse estrangeiro, poderia participar das assembleias e das principais discussões políticas. Essa ideia de igualdade na participação das discussões, ela foi a grande marca da democracia na Grécia Antiga. E é aí que a gente vai dar um pulo para os dias de hoje. A nossa democracia, hoje em dia, onde se vota, onde a gente acha que todos somos cidadãos, participamos da vida política do nosso país, ela foi elaborada muito depois, vocês vão ver, com a Revolução Francesa, com uma série de outros processos que ampliaram essa noção. Mas, digamos assim, o embrião, a origem dessa ideia de igualdade nas decisões políticas está aqui na Grécia. Para a gente encerrar, eu gostaria que você refletisse sobre uma coisa. Essa noção de democracia, como a gente conversou aqui, de igualdade entre os cidadãos, ela surgiu na Grécia. E ela depois foi ampliada por meio de vários processos históricos, como é o caso da Revolução Francesa, como você ainda vai ver mais para frente. A grande questão é, hoje, se a gente for olhar lá na lei, na nossa democracia, existe uma igualdade de direitos entre os cidadãos, e todos são iguais em direitos perante a lei. Mas será que funciona realmente dessa forma? Ou será que não existe uma distância entre a cidadania no papel e como ela é executada na prática? Pensa sobre esse assunto e até uma próxima. FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Mesmo após a transição democrática, os níveis de violência na sociedade brasileira são ainda muito alarmantes e algo precisa ser feito para resolver este dilema e este problema. Eu moro em São Mateus desde os 4 anos de idade.
Morava em Santo André anteriormente e vim para cá quando o bairro ainda estava em formação. As ruas eram de terra ainda, a gente brincava nas ruas de terra e a gente acompanhou bem esse processo. Eu sinto a violência constantemente, na ida, na volta do trabalho, a insegurança, na hora que a gente vai levar a criança para o colégio, ou quando a esposa vai para o trabalho, volta do trabalho. Quando ela trabalhava mais tarde, era sempre muito preocupante. Já teve celulares roubados. E a gente percebe isso com amigos, com conhecidos. As notícias são sempre ruins e elas correm, né? A violência ela é sempre presente em brigas e casos assim até de assassinatos de conhecidos. A violência realmente é recorrente. A gente percebe também, por exemplo, tráfico de drogas, coisas do tipo. A gente percebe que todo o nosso cotidiano ele é cercado de violência. O Núcleo de Estudos da Violência é um núcleo de apoio à pesquisa que é vinculado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O núcleo foi criado há um pouco mais de 30 anos. Ele nasceu a partir de uma questão fundamental. Quando nós estudamos a história das sociedades modernas, sobretudo a história do Ocidente, nós verificamos que, à medida que a sociedade vai se modernizando e vai se democratizando, também vai havendo uma redução e um controle legal da violência, né? Então, a democracia, de alguma maneira, é uma forma também de reduzir o conflito que gera violência, né? E é uma forma também de garantir uma sociedade regida por leis, pela justiça e pela pacificação interna. O que aconteceu no Brasil a partir da transição do regime autoritário para a democracia? Nós esperávamos que, à medida que a sociedade fosse se democratizando, que ela tivesse regida por uma nova Constituição, não é? Por novas instituições, que ela melhorasse os seus padrões de escolaridade, não é? Que ela pudesse melhorar, inclusive, a qualidade de vida da população, nós teríamos também a redução da violência, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Então, o Núcleo de Estudos da Violência nasceu com essa preocupação. Por que aqui, no Brasil, nós não reproduzimos um certo tipo de experiência que é justamente de você associar democracia, direitos humanos e contenção legal da violência? Por que aqui, apesar de nós termos avançado na agenda de direitos humanos, termos avançado nas políticas democráticas, né, de respeito às diversidades, inclusive os esforços que foram feitos para reduzir as desigualdades socioeconômicas, por que apesar disso tudo, convivemos com altas taxas de violência, não é? Em todos os cenários, né? A violência ligada à delinquência comum, a violência ligada, por exemplo, às formas organizadas de crime, a violência doméstica, a violência contra crianças e adolescentes, a violência que, de alguma maneira, alcança grupos pertencentes a determinadas etnias, não é? Então, o nosso problema inicial é tentar entender por que a sociedade brasileira, democracia, convive com altas taxas de violência nas suas mais diferentes formas. Uma vez que eu presenciei a violência bem de perto, assim, me marcou bastante, foi quando eu estava no primeiro colegial, voltando da escola à noite, estudava à noite, e um amigo foi assassinado a alguns passos à nossa frente. Foi uma cena bem violenta, assim, a gente teve que correr, dispersar ali, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E não foi a primeira vez que ocorreram casos desse tipo. Na época, as notícias eram recorrentes. E não só na escola em que eu estudava, mas nas outras também. A gente acabava percebendo, a gente perdia amigos, às vezes, sem nem saber o motivo, né? A pesquisa que é feita no Núcleo da Violência, ela combina, não é, tanto procedimentos qualitativos como quantitativos. Nós, primeiro, procuramos identificar problemas sociais. Então, por exemplo, o que é um problema social? É você viver numa sociedade onde as pessoas estão muito incomodadas porque os crimes estão crescendo e elas estão sentindo que os seus direitos de ir e vir, né, de proteção do seu patrimônio, de proteção da sua família, de proteção das pessoas com quem elas convivem diariamente, não estão assegurados, né? Bom, nosso segundo passo é como traduzir
este problema social num problema de investigação científica, mais propriamente num problema de investigação sociológica. Para isso, o que nós fazemos? Nós fazemos um levantamento na chamada literatura científica, no campo não só da sociologia, mas da antropologia, da ciência política, da história e de outras ciências, né, que pode, de alguma maneira, relatar como outras sociedades e outros pesquisadores lidaram com este mesmo problema, né? Então, nós levantamos essa bibliografia, estudamos como é que as investigações foram feitas, fazemos análises comparativas e, a partir disso, nós construímos um problema de investigação. Por exemplo, o que nós fazemos muito é comparar as percepções que as pessoas têm da violência com os fatos da violência. Então, por exemplo, eu analisei uma pesquisa que mostrava, por exemplo, a distribuição da violência nos 96 distritos do município de São Paulo e procurei comparar como é que as pessoas falavam do seu bairro e como é que era o bairro efetivamente. Então, por exemplo, algo muito interessante, eu percebi que nos bairros onde havia uma concentração de classe média e média alta, as pessoas revelavam muito medo da violência, né? Se sentiam muito acuadas, com medo de sair à rua, com medo de sair à noite. E quando você ia olhar, os dados mostravam que as taxas eram baixas, né? Não só da violência sob a forma de homicídios, mas também os roubos, né? Quando você analisava o mesmo fenômeno nos bairros que compõem a chamada periferia das grandes cidades, né, onde as condições de vida são mais precárias, eu percebi um dado inverso. As pessoas revelavam menos medo, né, e diziam que a violência e a insegurança não eram problemas. É que para muitos moradores desses bairros que compõem a periferia de São Paulo, o medo foi naturalizado. Lidar com a violência é um fato cotidiano. É claro que uma das tarefas da investigação em detrimento dos pobres, as leis não são aplicadas igualmente, as leis ora funcionam, ora não funcionam. Então, há uma espécie de baixa credibilidade das leis e, sobretudo, das instituições encarregadas de aplicar as leis. No caso, por exemplo, do sistema de segurança, do sistema de justiça, isto é flagrante, né? As pessoas dizem muitas vezes assim, por que eu vou acreditar na polícia? Nós denunciamos os crimes e os criminosos que nós conhecemos continuam andando aqui nas ruas, eu não vou acreditar, então eu prefiro eu mesmo me proteger. Então, a pesquisa que nós fazemos aqui é uma pesquisa longitudinal que envolve, sobretudo, a relação dos cidadãos com as instituições encarregadas de aplicar lei e ordem, não é?
Então, polícia civil, polícia militar, juízes, as instituições encarregadas de aplicar as leis. A relação dos cidadãos com essas instituições ou com as leis e como essas instituições e esses profissionais respondem à demanda da população. Nós queremos saber em que se funda a obediência e por que, em muitas situações, os indivíduos se sentem mais inclinados a desobedecer e não reconhecer as leis do que a reconhecer. Quer dizer, um estudo dessa natureza aponta para processos de mudança social de médio e longo prazo. E todos nós sabemos que, socialmente, nós podemos, através de planejamento, através de tecnologias sociais, através de mudanças sociais, nós podemos transformar a realidade. A FAPESP tem sido essencial para o desenvolvimento de um projeto como o do CEPID. Por quê? Porque esses são projetos de grande envergadura, são projetos que não são de curta duração. Então, por exemplo, um projeto longitudinal que trabalha durante, vamos dizer, 10 anos, ele precisa acompanhar a mesma população ao longo desse tempo. Para isso, eu preciso ter um financiamento que garanta a minha equipe de pesquisa ao longo do tempo. Então, este investimento de médio para longo prazo é fundamental, porque senão uma instituição desta não subsiste, principalmente nos seus momentos iniciais, né? Então, a FAPESP é fundamental. O fato de as comunidades serem atreladas à violência, serem conhecidas somente pela violência, chega a ser triste, né? É complicado, porque a gente que vive aqui, a gente percebe que as periferias, elas são geradoras de cultura, né? Essa questão da violência, ela pode ser mais bem tratada, ela pode melhorar a partir do momento em que o cidadão se sentir mais incluso, né? Que as pessoas se sentirem mais conhecedoras de todos os assuntos, que as pessoas não sejam levadas ao limite do estresse, porque às vezes as pessoas não veem outra saída a não ser a saída violenta, né? Então, quando a pessoa é tratada com violência, ela acaba reagindo com violência também. Na medida que você transmite, né, resultados de pesquisa sobre como é que a violência está se evoluindo, como é que diferentes regiões do país vão sendo, vamos dizer assim, vão se comportando em relação ao crescimento dos crimes ou à redução dos crimes, tudo isso, de alguma maneira, é um instrumento importante para o cidadão poder exigir das autoridades maior eficiência das instituições, políticas mais eficientes, né? Exigir que os nossos alunos, nos diferentes níveis de escolaridade, né, da escola básica, a escola média, depois o ensino universitário, seja um ensino de qualidade para formar pessoas e profissionais capazes de contribuir para o aumento da riqueza social, para o aumento do desenvolvimento, para a melhor convivência entre as pessoas, né? Então, o papel de um centro como o Núcleo não é simplesmente produzir conhecimento, mas é também, não é, colaborar para a mudança na vontade política, colaborar para a formulação de políticas públicas mais condizentes com as tarefas e os desafios da democracia, não é? E também uma tarefa extremamente importante de formar os formadores, né? Nós achamos que trazer os professores para próximo das nossas atividades, né? Dar-lhes instrumentos para que eles possam responder às perguntas, para que eles possam agir, muitas vezes, em ambientes com altas taxas de violência, é uma tarefa fundamental que nós temos nos ocupado aqui no no Núcleo de Estudos da Violência. O homem faz o que faz o homem, vagar aos tombos. E odiar é como irradiar o peso dos ombros, mas sem aliviar. Só liquidez a liquidar e destruir até nada restar. Reinar escombros. Proteção não quer demais enquanto ainda é cedo, mas não é paz, ela só te faz refém do medo. Violência, ferramenta inglória, parteira da história, escorregadio, gatilho na ponta dos dedos. Viu que alguém brotou na faixa, na madruga, mete marcha, vai dar fuga ou vai pagar pra ver? Que cê acha? Predador que abate a caça, quem vacila é bate caixa, se precede um tiroteio trouxa, cala a boca e abaixa. Depois do amanhecer, a lavação de louça.
Olá, eu estou conversando com o Eduardo Viola, professor da Universidade de Brasília de Relações Internacionais, sobre grandes mudanças no mundo e no clima, né? Eduardo, você é um especialista há muitos anos não só nas relações internacionais, mas na questão das relações climáticas globais, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que essas relações não se dão no vazio, elas se dão num contexto de mudança científica, tecnológica, social, econômica muito grande, né? Como é que você está vendo esse processo de grandes mudanças? Bom, eu vejo realmente muito profunda essa mudança. E eu diria que a maior mudança hoje são as disrupções tecnológicas exponenciais, tá certo? Que nós entramos, talvez a data mais interessante para colocar é o momento em que se tornou comercial o telefone inteligente, digamos, 2007, digamos, tá certo? Realmente, junto com isso, ou seja, vem uma série de disrupções tecnológicas que, digamos assim, na família da inteligência artificial, a biologia sintética e a nanotecnologia, tá? E então elas têm um impacto profundíssimo sobre a vida social, tá certo? Então, de tal modo que, como você fala no seu livro, é dizer, realmente o futuro, o nível de incerteza do futuro é gigantesco, digamos, tá certo? Eu penso que as maiores transformações dos próximos anos e décadas estão ligadas às disrupções tecnológicas, que nós sabemos algumas de que estão acontecendo e outras que virão, digamos, tá certo? Então, isto é um vetor, eu vejo, mais importante ainda que, por exemplo, a mudança climática, tá certo? Ou que transformações na economia política do mundo, digamos, tá certo? Onde certamente há processos novos importantes. Por exemplo, talvez o que eu destacaria mais é que nos últimos anos surgiu a China, se consolidou um regime autoritário de novo tipo, tá certo? Que inclusive utiliza com muita competência a inteligência artificial para o controle social. E que a forma mais acabada está no sistema de crédito social, digamos, ou seja, que se está criando. Esse processo ele é muito radical, né? E a gente vai produzir vários possíveis caminhos para esse mundo, né? Por outro lado, essa mudança que você falou, da biotecnologia, da nanotecnologia, da revolução digital, são muito convergentes, né? Elas perpassam vários setores, né? E está ali também uma parte da possibilidade da gente enfrentar a mudança climática, né? Ou agravar os processos ambientais e climáticos, né? Eu tenho uma visão otimista no longo prazo sobre o futuro da humanidade. Eu acho que tem toda uma história da espécie do Homo sapiens, digamos, tá? Que é uma história de adaptação, uma história de sucesso com sofrimentos humanos terríveis, mas que hoje, se a gente pensa, esses sofrimentos são bem menores do que já foram, digamos, tá certo? Então, nesse sentido, tem que ter muito cuidado com a romantização do passado, que é muito comum, digamos, tá? Então, eu sou, e particularmente como uma pessoa que viveu, digamos, a infância, a adolescência, a juventude, até a adultez na Guerra Fria, onde estava tudo dado para terminar uma guerra nuclear global, e não, digamos. Então, talvez por isso, porque eu era pessimista durante a Guerra Fria sobre o futuro da humanidade, com o fim da Guerra Fria, eu me tornei muito otimista sobre o futuro. E com as transformações tecnológicas da última década, mais otimistas. Não quero, de todas maneiras, acho que a mudança climática é realmente uma ameaça gigantesca para a espécie, mas não a vejo no nível tal de ameaçar a sobrevivência. A grande questão é, assim, me parece que qual é o custo humano da transição. O custo humano da transição, que pode ser
muito grande comparado com o que poderia ser. Poderia ser, se nós tivermos uma capacidade de ação coletiva inteligente, poderia ser um custo muito baixo. Claro, mas isso não é fácil. Eu também sou, como você, otimista no longo prazo, né? O Richard Dawkins tem uma frase que eu gosto, nem tudo dele eu gosto, mas ele tem uma frase, o biólogo, né, evolucionista, ele tem uma frase interessante que diz o seguinte: se a gente pensa na humanidade hoje, tal como ela está dada, todos somos sobreviventes, porque nós passamos por um processo de seleção brutal. Né? E todos os seres vivos são sobreviventes. E essa capacidade de sobrevivência é uma das marcas registradas das espécies bem-sucedidas, né, da vida. Então, nesse aspecto, agora, quanto custará a gente sobreviver? Por outro lado, não é só a mudança climática, né? Também tem a grande extinção de biodiversidade. Que empobrece as possibilidades futuras da humanidade se ela não começar rapidamente a cuidar da sua biosfera, né? A grande extinção de espécies é uma questão, digamos, ou seja, muito decisiva, menos vital para a sobrevivência. Ou seja, se nós chegamos a uma mudança climática catastrófica, realmente assim vai ser devastadora, digamos, está certo? Entanto, vamos dizer, que isso, no caminho que estamos, podemos chegar. Já no nível que estamos de extinção de espécies, eu não consigo visualizar um empobrecimento significativo das possibilidades da história da vida, da evolução, digamos, tá certo? Que nós poderíamos ter uma ação coletiva inteligente para manter o mais rico possível o futuro, digamos, tá certo? E isso depende de manter ao máximo possível retirar as espécies, inclusive dependeria de que o desenvolvimento humano futuro não entre em novas áreas intocadas de biodiversidade, por exemplo, digamos, tá certo? E até contribua para restaurar várias que já houve impacto, digamos, né, significativo, e outras que já a humanidade se estabeleceu nesses miles de anos, e obviamente que isso, nós já mudamos a Terra e parabéns, na minha opinião. Digamos, tá certo? Agora, um aspecto dessa grande mudança que a gente vive é a própria globalização, né? E ela tem implicações tanto do ponto de vista das interações sociais quanto do ponto de vista das relações políticas, né? Hoje a gente vive um momento, como acontece com as grandes mudanças, né? Um momento de negação, de rejeição, que produz ojerias ao imigrante, não é? Uma certa intolerância, no meio de um processo em que a miscigenação global é praticamente inevitável. Inevitável, né? Muito profunda acontecendo, e essa me parece a força dominante. As forças, a reação, logicamente toda transformação gera reações. Então, por exemplo, a combinação entre globalização e disrupções tecnológicas gera um mundo muito incerto e na percepção de muito mais pessoas, essa incerteza é muito ameaçadora. Em muitas pessoas gera medo e uma tentativa de aferrar-se a voltar um pouco para o passado, para ter um mundo tranquilo. Porque, de fato, a globalização e a disrupção tecnológica permanentemente gera perdedores e ganhadores. Era uma mobilidade permanente, digamos, tá certo? E então, os perdedores, que em alguns casos são uma proporção significativa da população, eles reaccionam. Outros nem sequer não são perdedores, mas se temem por ser perdedores, e isso gera uma reação saudosista, conservadora, reacionária. Exatamente. A minha percepção é de que, na verdade, hoje a principal força de reação, de resistência, está exatamente nas classes que são mais dominantes, né, tanto na economia, quanto na política, quanto na sociedade, que formam a elite, que estão se vendo muito ameaçadas. Novos modelos de negócios, novas formas de interação, não é? Quer dizer, a possibilidade das pessoas poderem resolver por conta própria uma série de problemas, se associando independentemente, inclusive de empresas e governos, etc., né? Criando, na verdade, uma dimensão paralela ao mercado, né? Quer dizer, distinta do mercado. E isso ameaça muito, porque eles não veem eles não são capazes de mudar tão rápido quanto a sociedade. Né? De fato, eles são os que têm mais a perder. Ao mesmo tempo, têm capacidades, uma parte deles
tem abertura mental e proatividade como para adaptar-se, tá certo? De outro lado, também eu vejo que há segmentos importantes que não são dominantes, que têm muito medo. E isto é diferente das velhas ideias, digamos, ou seja, as cortes por classe social. Claro. Porque aqui o que no fundo são subculturas, no fundo são até características individuais da psicologia, da formação do psiquismo de cada indivíduo, digamos, que vai delimitando, digamos, os que são, os que gostam e se sentem confortáveis, mesmo que saibam que nada é certo, claro, com a mudança e que querem apostar na mudança, inclusive porque se ven como possíveis de estabelecer coisas criativas, novas, e todos os outros que podem ser desde poderosíssimos até gente muito pobre que, frente a essa possibilidade de mudança, preferem aferrar-se ao passado. Claro. E o medo, ele é um péssimo conselheiro sempre, né? Sempre foi, sempre será. Agora, ele produz essa reação de negação, essa reação de volta ao passado, né? E é inevitável, porque diante de tanta incerteza, ter medo do futuro passou a ser uma coisa natural. Natural, sim. Né? É compreensível. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, digamos, um ingrediente da política doméstica e global muito negativo, porque produz esses impulsos autoritários, claro. Esses impulsos de intolerância, o recrudescimento do racismo, né? Eu, em relação, por exemplo, à crise das democracias e ao avanço de posições populistas, autoritárias, ou seja, nacionalistas, xenófobas, racistas nas democracias, eu sou relativamente otimista no sentido de que eu acho que a democracia tem sido historicamente muito resiliente, tá certo? Então teve ondas de ascenso, teve momentos de refluxo, digamos, tá certo? E eu acho que a história da democracia é uma história bem sucedida, não é nada perfeito, não é linear. Eu estou mais preocupado neste momento, a coisa que me preocupa mais da evolução dos últimos anos é o fato de que a China não seguiu um curso convergente, digamos, com o aumento do pluralismo político, que é o que, vamos dizer, a academia ocidental achava que ia acontecer. O debate era assim, o timing mais lento, um pouco mais rápido, e agora nós estamos vendo que isto não foi previsto por ninguém. Ou seja, há um reforçamento autoritário na era Xi Jinping. Muitas coisas se parecem, é uma volta a Mao, outras não tem nada a ver, evidentemente, e essa capacidade de utilizar, ou seja, vamos dizer, o regime chinês foi totalmente capaz de superar ou de tornar não corretos as previsões que havia sobre a internet diluindo os regimes autoritários. E agora, criando a grande muralha, criando toda uma série de estruturas. E agora com esta questão da utilização da inteligência artificial, inclusive a utilização da inteligência artificial para o planejamento econômico. Eu tenho visto relatos que mostram que, inclusive na China, as pessoas hoje já o sentimento de impotência frente à estrutura de controle social é gigantesco. Eles não têm medo de ser mortos nem de ser presos. Embora em determinados momentos a repressão é brutal, de colocar na prisão. Mas é simplesmente que se sentem o sistema muito poderoso controlando. De todas maneiras, me parece isto uma dinâmica que a mim me surpreendeu como a mais perigosa que a humanidade vive, tá certo? É evidente que eles estão até já vendendo tecnologia de controle social para alguns países clientes da África, Irã, esse tipo de coisas. E isso me preocupa muito. Então, obrigado, Viola. E se você quiser ver esse episódio ou qualquer outro da temporada, acesse o Futura Play. Após essa aula, você consegue explicar os princípios da democracia na Grécia Antiga? Qual a semelhança desse sistema político com o que temos hoje? Depois de tantas experiências interessantes relatadas,
Cite uma e explique como ela busca impactar a democracia. E você, como imagina que será a democracia ao longo do século XXI? A democracia surgiu em Atenas durante o período clássico. Essa forma de governo ampliou a participação da população no processo político da cidade. Ela garantiu a igualdade entre todos os cidadãos, isto é, homens, livres e atenienses. Qualquer pessoa que não fizesse parte desse grupo não poderia participar da política. Apesar de diversas diferenças, a ideia de igualdade permaneceu e hoje no Brasil, de acordo com a Constituição, todos os brasileiros têm os mesmos direitos. O segundo vídeo mostra que um dos grandes desafios para a democracia brasileira é a violência. Na história do Ocidente, a democratização das sociedades levou a uma redução dos conflitos e ao controle legal da violência. Contudo, no Brasil, após o fim da ditadura, os níveis de violência não diminuíram no país. Já o professor Eduardo Viola aponta as novas tecnologias como um grande fator de mudanças no mundo. Para ele, essas mudanças ocorrem com mais intensidade a partir de 2007, com o lançamento do smartphone. Ele destaca também avanços da inteligência artificial, nanotecnologia e biologia sintética. Tudo isso de forma conjunta gera um ambiente de grandes incertezas no mundo. Isso coloca a democracia em xeque, já que a base dessa organização política é a confiança entre os cidadãos. Além disso, as novas tecnologias permitem um grande controle da população, como ocorre na China. E isso diminui as liberdades individuais e enfraquece a democracia. Para saber mais, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. E bons estudos!